Então a gente conversa sobre essas projeções do governo agora com o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas. Eu já tenho o prazer de recebê-lo aqui no estúdio. Ele está no estúdio em Brasília. Seja muito bem-vindo, Murilo. Prazer ter você aqui. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Murilo, queria começar perguntando exatamente sobre essa perspectiva de um superávit primário. O governo prevê esse superávit de 0,25% das contas no ano que vem, com a perspectiva de diversas receitas extraordinárias. Queria entender, é factível a gente pensar nesse resultado apresentado pelo governo das contas no ano que vem? São dois pontos aqui, pelo menos, que nós devemos chamar a atenção. O primeiro é que a peça orçamentária enviada, ela acompanhando o que já vem sido feito nos últimos anos, apresenta uma superestimativa de receita e uma subestimação das despesas. Nos últimos anos, as receitas acabaram, na prática, crescendo até em ritmo acelerado, que amenizou essa questão relacionada à subestimação de receita, e também o governo pôde contar com a colaboração do Congresso Nacional para aprovação de medidas que resultaram ali em aumento de arrecadação e também em receitas extraordinárias decorrentes da área de petróleo, decorrentes de dividendos. Mais uma vez, o governo conta agora no projeto de lei para 2026 com amplo espaço de medidas legais dificílimas de serem aprovadas no Congresso Nacional, que já tem demonstrado inúmeras sinalizações de que não está disposto a aumentar a arrecadação do governo, especialmente no ambiente de polarização e de proximidade do cenário eleitoral. Do outro lado, nós temos subestimativa das despesas, especialmente ali com Previdência e também com o BPC. Junta-se a isso uma outra perna da análise que envolve o que significa o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal estabelece para o ano que vem, junto ali, obviamente, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma meta de superávit de 0,25% do PIB. Contudo, esse percentual, pela própria regra do arcabouço, tem uma banda de tolerância de 0,25 que pode chegar a um resultado primário zero. E ainda tem que se desconsiderar ainda os abatimentos da meta, especialmente quando a gente olha para os excedentes precatórios que estão estimados ali próximo a 60 bilhões de reais. Então, é possível o governo cumprir a meta de resultado primário na prática em 2026, mesmo entregando um déficit primário próximo a 0,5% do PIB, o que é bastante elevado. E ainda assim o governo vai ter dificuldades orçamentárias ao longo do ano para fazer essa meta ser execuível, ainda que com um déficit efetivo de 0,5%, 0,45% do PIB. Como a gente acompanhou desde 2023, dados do próprio Instituto Fiscal Independente, com essa retirada de mais de 300 bilhões de reais da meta fiscal, dessa composição do resultado primário. Eu queria entender aqui, agora pensando exatamente do ponto de vista de receita, você disse que tem vários assuntos que vão enfrentar resistência no Congresso Nacional. O governo projeta 110 bilhões de reais em receitas com, por exemplo, corte de benefícios fiscais. Historicamente, a gente sabe que enfrenta bastante resistência no Legislativo, leilões de petróleo e dividendos de estatais, tributação, das apostas e JCP, que ainda podem ser judicializadas e discutidas. Ou seja, eu queria entender exatamente essa projeção do ponto de vista de receita com essa margem de tolerância de 0,25 que você cita para que o governo possa cumprir a meta fiscal. Mas eu queria entender o quanto a gente corre o risco, por exemplo, de ver se repetir o que aconteceu nesse ano, de o governo ter que bloquear uma parte do orçamento, principalmente para esses gastos que não são os gastos não discricionários, e qual é o risco exatamente para o funcionamento da máquina pública a partir dessa perspectiva? Olha, as chamadas contenções de despesa, contingenciamento ali para atingir também a meta de resultado primário, são basicamente contratadas. É um expediente que tem sido utilizado nos últimos anos, justamente porque as despesas obrigatórias vêm crescendo no ritmo bastante acima do limite de despesa permitida pelo arcabouço fiscal, o que faz com que o governo veja obrigado a fazer uma redução nas despesas discricionárias. E essas despesas discricionárias, ao longo dos últimos anos, também têm sido pressionadas ali pela expansão dos gastos mínimos com saúde e educação, mas também com a expansão das emendas parlamentares. Então, o funcionamento básico da máquina pública vem sendo exprimido
ano após ano, e o investimento tem sofrido bastante com isso, o investimento do governo central, e para 2026 a realidade não vai ser diferente disso. Vale lembrar que já há bastante tempo nós, analistas considerados analistas de mercado, mas também o próprio governo, por meio dos relatórios ali de projeção fiscal, indicam uma deterioração crescente do espaço para as despesas discricionárias, e a perspectiva de que, com as regras vigentes atuais, essa despesa discricionária vai se encontrar no limite de sufocamento absoluto em 2027, logo após a eleição presidencial. Então, é por isso que se fala tanto da necessidade de frear uma expansão das despesas, especialmente das despesas obrigatórias, que são essas que acabam inviabilizando o espaço das discricionárias e também pressionando ali o governo a correr atrás de receitas, mas uma corrida interminável, uma vez que as receitas não conseguem acompanhar a evolução das despesas obrigatórias, e temos que lembrar que parte dessa receita ainda é partilhado com estados e municípios por causa de obrigações constitucionais, e também muitas despesas são vinculadas à evolução da receita, como, por exemplo, os mínimos com saúde, o mínimo com educação. Nós temos também despesas com emendas parlamentares impositivas, que também são vinculadas ali à evolução da receita. Então, torna esse processo muito mais complexo de administrar. Pois é, eu queria falar exatamente sobre essa questão envolvendo a vinculação orçamentária, mas você citava exatamente esse montante disponível em gastos discricionários. De acordo com a peça orçamentária, esse valor é de 7,6% do orçamento. Eu queria entender se esse número, inclusive, ele já não está sendo um número sobreavaliado, né? Se não é um número considerado, inclusive, otimista por parte do Ministério da Fazenda. Sim, e um dos motivos é que nem toda discricionária é discricionária na prática. Como eu falei, nós temos aí a questão das emendas parlamentares, que são ali basicamente uma despesa obrigatória na prática. Nós temos também que cumprir mínimos constitucionais que, de fato, vincula ali a despesas com determinadas... vincula receita com determinadas despesas e torna o espaço discricionário bastante restrito. E também temos que ver que essa superestimativa o governo está considerando na peça orçamentária que ele vai fazer o superávit primário de 0,25. Ao longo dos últimos anos, nós vimos que o governo, na prática, acaba mirando a banda inferior da meta fiscal. Então, nós temos ali um espaço que tende a ser queimado ao longo do ano dos 30 e poucos bilhões de reais, e que vai ser comprimido do ponto de vista das despesas discricionárias. Além disso, aquelas despesas obrigatórias que acabarem acelerando acima que levaram ao crescimento da despesa primária acima do permitido pelo arcabouço fiscal, também vai exigir uma contenção do ponto de vista das despesas discricionárias, o que na prática vem levando as despesas discricionárias a serem, sobretudo as despesas discricionárias não rígidas, né, aquelas que de fato o governo manuseia para poder entregar o resultado fiscal, a um nível mínimo de funcionamento, e já vem ali tornando inoperante diversos programas. Então, vale observar, quando a gente olha, por exemplo, discussões sobre a independência orçamentária, financeira do Banco Central, ou as críticas das agências reguladoras em relação à falta de recurso para fiscalizar, como a CVM, como a Agência Nacional de Transporte Terrestre, entre outras, mas também programas públicos diversos que não são corrigidos, ao menos pela inflação, ou que se formam filas para terem acesso. Nós estamos vendo na prática esse esgarçamento do espaço das despesas discricionárias, como ele afeta a execução de políticas públicas, e mais do que isso vai se tornando a brasileira, aquele fenômeno do apagão das contas públicas, o shutdown à brasileira, né? Que diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, onde lá acontece de uma forma mais abrupta, aqui vai acontecendo com o esfacelamento de determinadas políticas, do espaço fiscal para determinadas ações públicas. Murilo, a gente trouxe aqui os dados, né, com os quais o governo está trabalhando, com essa perspectiva, por exemplo, de um PIB crescendo 2,44%, também esse cenário de inflação aquém daquele que prevê o Boletim Focus, por exemplo,
os juros, inclusive, mais altos, né, projetados pelo governo, a taxa básica de juros projetada ali em cerca de 13%, enquanto o mercado prevê em 12,5% ao fechamento do ano que vem. Juntando todos esses dados, também incluindo as projeções para o câmbio. Novamente, queria voltar a discutir essa perspectiva de um superávit primário por parte do governo federal no ano que vem, da ordem de 34,3 bilhões. Isso tudo vem em conjunto com essas projeções feitas pelo governo. O que a gente pode esperar de fato, tirando, é evidente, essas discussões acerca da retirada dos precatórios, do INSS, de outros gastos da meta fiscal? Eu queria entender se, inclusive, esse déficit de 23,3 bilhões de reais como resultado global, que evidentemente vai ser aquele para os quais os especialistas em contas públicas vão estar mais debruçados, o que essas projeções do governo podem indicar de algum tipo de necessidade de recálculo durante o ano que vem, quando a gente perceber esse orçamento já aprovado, já em funcionamento? Você tocou num ponto super importante. Nos últimos anos, como apontei, nós tivemos ali uma certa colaboração do Congresso na aprovação de medidas que levaram a aumento de arrecadação fiscal. Obviamente, ao longo também desses anos, a reação contrária do Congresso e da população foi crescendo de tal forma que essas medidas se tornam cada vez mais difíceis de serem levadas à frente. Mas mais do que isso, também nos últimos anos, o governo tem adotado de uma peça de partida uma previsão de crescimento da economia bastante otimista, o que de certa forma acabou sendo colaborada pelos fatos com o crescimento da economia acima daquele previsto pelo Boletim Focus, que na verdade acaba capturando a expectativa de mercado. De fato, a economia brasileira tem crescido no ritmo bastante acima da média histórica do pré-pandemia, mas esse crescimento ele tem levado ali um aperto do mercado de trabalho, tem levado também a um processo inflacionário que inclusive levou o Banco Central a poder aumentar a taxa de juros de forma bastante substancial. E agora, essa taxa de juros tem dado sinalização de que está afetando a dinâmica da economia, a economia está desacelerando. Junta-se a isso também um cenário internacional bastante adverso, nós ainda não sabemos os efeitos que vão ser sentidos pelo Brasil ali com o tarifaço Trump. Existe também uma incerteza sobre os próximos passos do governo americano em relação às ações em relação ao Brasil e ao contexto internacional em si também bastante incerto. Então, desta vez, há de crer que o crescimento da economia previsto pelo governo realmente está bastante otimista frente às projeções, seja do Focus, seja projeções também ali estimadas pelo Fundo Monetário Internacional e outras organizações internacionais. E, obviamente, uma atividade, se concretizar uma atividade mais fraca, isso reduz a velocidade de crescimento da arrecadação e, portanto, o espaço de manobra para o governo para poder contar com a própria arrecadação derivada do crescimento econômico para tapar o buraco fiscal também diminui, o que aumenta a probabilidade do governo ter que fazer ali um contingenciamento mais intenso, especialmente no ano eleitoral, o que também traz, portanto, uma discussão e um questionamento no mercado se o governo de fato vai manter a meta de superávit primário de 0,25 no ano que vem ou se vai rever essa meta ao longo da execução do exercício. Murilo, eu queria destrinchar mais esses números com você, mas nosso tempo aqui, infelizmente, é muito curto. Queria te agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, um abração.